Eu vou ter tempo para falar. O ponto principal é o seguinte: você não falar dos seus sentimentos não significa que você não precise falar deles. Acho que um dos métodos mais importantes da filosofia, uma das fórmulas mais importantes que ela poderia produzir, é o caminho para se entender. Então você, antes de tentar entender o mundo, antes de tentar entender as incoerências da realidade e do mundo que te cerca, a primeira coisa que você deve voltar os olhos é para si próprio, porque no decorrer da sua vida existem inúmeras incoerências, inúmeras pequenas falhas de comportamento e pequenas coisas que lhe causam distrações e que depreendem a força da sua ação e do seu raciocínio para caminhos errados. Então, o senhor vai pegar e agir de uma determinada forma, sendo que o seu inconsciente está acostumado de outra. Por exemplo, você não gosta de determinado evento, você não gosta de determinada pessoa e nem é adepto a determinada religião. Então começa a ir todo santo dia nessa igreja, indo contra si próprio, indo contra o seu inconsciente, causando um desconforto que, mesmo negado, acaba por agir no seu corpo, de uma forma ou de outra. Ou ele aparece na forma de uma depressão, ou na forma de um ataque psicológico muito grande, na forma de qualquer forma, ele vai vir a surgir algum dia. Agora, aquele mesmo sujeito que falávamos no último vídeo, que não liga para os próprios sentimentos ou que renega eles por conta de se acreditar senhor de uma força superior e senhor de um entendimento superior, ele acaba por cair no meio disso. Ele, acreditando-se tão superior de si, tão superior à sociedade, acaba por não trabalhar em cima das suas próprias emoções. É igual o caso de quando eu fui numa academia, tinha um professor lá, extremamente machão. Aí ele falando, o cara para me corrigir ele tem que ser muito macho, porque se ele tiver errado ele tá fudido, meu irmão, vou quebrar a cara dele. Então, você vai encontrar diversos casos desse por aí, tanto para homens quanto para mulheres. Mulher entra mais pro lado da histeria, de fazer fofoca pelas costas, de falar mal da outra, de criar inimizade. O homem é mais, como é que se diz, espontâneo nesse caso. Ele vai te xingar na cara. Então, o problema é que as pessoas acreditam que não falar dos sentimentos evoca o fato de não precisar falar deles. E de que negar as suas falhas significa não tê-las. E as coisas vão caminhando para isso. O sujeito nega as próprias falhas, nega a própria realidade e ele acaba por conhecer tudo ao redor, conhecer tudo que tem no mundo, e a última pessoa que ele tende a conhecer é a si próprio. Não investiga as próprias falhas, não investiga as próprias depressões, as próprias angústias, e começa a criar diversos hábitos estranhos na vida dele, diversas apreensões irrestritas, acúmulo de coisas desnecessárias, acúmulo de realidades paralelas a dele, começa a encenar um papel que não é dele, começa a viver uma vida que não é aquela que ele está programado para viver e não percebe até que ponto ele finge ser ele próprio. Então ele não consegue diagnosticar aquilo que é uma farsa de si, aquilo que é uma encenação dele próprio e o que é a realidade dele. E vale para todos. Começa com o homem que é desbocado demais, demasiadamente desbocado, incapaz de falar dos seus sentimentos. Vai para o outro que é incapaz de aceitar a subordinação alheia. Eu tenho esse problema, não aceito subordinação alheia. Tenho sérios problemas com professores. Então vai para esse que não aceita o outro mandando, vai para o outro que não aceita a autoridade dos pais. E isso acaba por parar no sujeito estourado, que não suporta que o outro esbarre nele na rua. E esses estopins, esses pequenos acontecidos, eles são, como se diz, as formas de se falar de algo muito maior que está acontecendo. O sujeito ele não pode entrar num ataque histérico porque o outro encostou nele. Ele não pode entrar numa gritaria demasiada